A gente vai conversar com um dos observadores mais privilegiados da cena política do Brasil. Ele atuou na retomada da democracia pelo voto direto, foi o primeiro presidente eleito ali depois de Collor, aprovou a reeleição. Viveu movimentos ali de soluço, né, aproximação e refluxo, fez a transição mais elogiada da história para o ex-presidente Lula, travaram muitas batalhas e deu um gesto de trégua, de boa política, de diálogo, depois que posou com o ex-presidente Lula para uma foto, após décadas ali de disputas eleitorais. Ele faz 90 anos de idade, lúcido e ainda ditando algumas linhas aí, em especial para os partidos de centro. A gente vai entrevistar agora o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Presidente, prazer falar com o senhor. Feliz aniversário, presidente. Foi no final de semana, não é isso? É verdade, foi ontem, na verdade. Mas eu fiquei muito contente, porque pelo menos cheguei aos 90 anos, isso é fácil, né? Nessa vida que a gente tem de tanta atividade política e intelectual, chegar aos 90 é uma coisa boa. Agora, a lucidez é relativa. Você que disse que eu era lúcido, eu não sei até que ponto eu vou mantendo a lucidez. As coisas vão ficando mais enevoadas. Aqui na política brasileira, então, Deus me livre, muito bom. Exato. Não, mas o senhor tem sim para dar e vender. Presidente, eu vou aproveitar que nós já sorrimos e que eu já o felicitei, porque eu gostaria muito, presidente, que o senhor desse uma palavra ao país, que no sábado chegou a trágica marca, nauseante, de 500 mil mortos pela Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou. O senhor, que governou o Brasil por 8 anos, viveu ali acidente aéreo, teve suas tragédias. Como é que o senhor, do alto de seus 90 anos recém-completados, vê o país passando por esse momento, de novo, nauseante, mais do que trágico? Eu tomei as 2 doses da vacina e eu acho que o único remédio, a única proteção eficaz que nós temos até agora é a vacina. Não há remédio específico. Então, a responsabilidade para que haja vacinação em massa é do governo e é das pessoas também, de buscar a vacina. E eu não estou falando da boca para fora. Eu já tomei 2 vacinas, uma normal e outra reforço. É bom, é preciso tomar vacina. Tomem vacina. Vacinem ser. Eu acho que esse é o grande slogan que une a todos nós brasileiros. Aliás, no mundo todo. Agora, presidente, ia falar a respeito dessa perda imensa, que eu não sei se o país cicatriza isso nem em décadas. Isso é uma coisa terrível, porque muita gente, quem morreu, as famílias estão sofrendo, né? E além disso, a perda, do ponto de vista do Brasil, é muito grande também, porque as pessoas estão no vigor da sua idade, não é na minha, não. Gente jovem morrendo também, né? Isso é ruim, nós estamos perdendo capacidade produtiva do Brasil. Mas o mais importante é que nós estamos perdendo afeto. As pessoas próximas estão morrendo, né? É dramático, realmente. Eu vivi, é difícil, quando eu na República, eu acho que a primeira coisa que corresponde a quem tem a responsabilidade simbólica pelo país é dizer aquilo que é a palavra melhor. Vacinem-se. Presidente Fernando Henrique Cardoso fazendo uma defesa enfática aqui, então, da vacina. Presidente, o senhor já conversou com a gente outras vezes, sabe que fazemos essa conversa da forma mais ampla possível. Deixa eu chamar a nossa analista, a Renata Agostini, de Brasília. Ela quer falar com o senhor. Renata, o entrevistado, quando puder, é seu. Presidente, boa tarde. Queria ainda explorar um pouco a visão do senhor sobre esse momento em que vivemos. O senhor defendeu a vacinação, lamentou, claro, essa tragédia que vivemos, esse número de 500 mil mortos, e fez referência à ausência, por exemplo, de uma defesa do presidente Jair Bolsonaro para a vacinação. Mas o que temos nesse momento é mais do que isso. É o presidente também desacreditando medidas de restrição, de uso de máscaras, colocando em dúvida o número de mortos. Qual é o impacto disso, de termos um presidente da República com esse tipo de posicionamento na visão do senhor? Então, eu acho que realmente é fundamental. Ainda bem que, você vê, acabou de dar uns dados muito importantes também. A faixa etária de 50 anos é perigosa, né? Mas está pegando todas as faixas. Isso vai ser uma perda grande para a energia do país.
E é preciso que os presidentes, e não só os presidentes, cada um de nós se responsabilize por cumprir o que é necessário. O que é necessário? Ter mais cuidado e tomar vacina. Né? E ter cuidado também, usar máscara. Nós estamos sem máscara porque eu estou falando com vocês. Eu uso máscara sem parar, mesmo dentro da minha casa. Né? Usar máscara, lavar as mãos, enfim, os cuidados elementares que são fundamentais nesse momento. Yuri Pita, vem para cá também conversar com a gente, nosso analista aqui em São Paulo, presidente. Obrigado, Dani. Boa tarde, presidente. Parabéns pelos 90 anos. Vou puxar agora o assunto para a política, aproveitar a presença do senhor. Semana passada, o PSDB definiu um processo de prévias e ontem um dos pré-candidatos nesse processo, o senador Tasso Gereissati, participou de uma live com o ex-presidente Michel Temer, com algumas personalidades importantes do PIB nacional e colocou ali que, a despeito desse processo de prévias, ele acha que o PSDB, ao discutir participação no que está sendo chamado de uma terceira via, pode eventualmente abrir mão de ser o cabeça de chapa, de ter um candidato próprio e apoiar alguém de outro partido. Queria ouvi-lo sobre esse cenário, se há esse espaço para a terceira via. O senhor era um entusiasta da candidatura do apresentador Luciano Huck, que também desistiu de participar do processo eleitoral. Como é que o senhor está vendo o cenário para esses partidos que se colocam ao centro e querem enfrentar a polarização entre Bolsonaro e Lula? Eu sou muito de acordo com o que diz o senador Tasso. Quando o senhor vê alguém no PSDB que tem a capacidade de agrupar, que seja essa pessoa do PSDB. Mas se não houver, vamos nos juntar, porque ninguém pode menosprezar as forças existentes. Há uma polarização grande, e a polarização significa que, por um lado, é o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, e, por outro, é o ex-presidente Lula. São forças poderosas, que são capazes de chamar a atenção da população. É preciso que haja um certo esforço para que haja uma terceira via. Senão não existe. Não, simplesmente não vai existir terceira via. Agora, se for do PSDB, muito bem. Se não for, também temos que nos juntar. Se for uma pessoa que inspire confiança. Política funciona quando você é capaz de inspirar confiança pela palavra e pela ação. Tá? Nós estamos precisando de líderes que sejam democráticos, mas que, ao mesmo tempo, tenham em conta que a maioria do povo tem necessidades concretas de trabalho, de saúde agora e de melhores condições de vida. Então, não é só ser neutro. Terceira via não pode ser uma coisa opaca, neutra, porque aí ganha os polos. Tem que ser uma coisa que polarize também, que chame atenção para as questões fundamentais do país, inclusive da democracia. Quer dizer, não é uma pessoa que vai resolver isso, é um conjunto grande, somos nós todos juntos que podemos resolver isso. Eu estou muito de acordo com o que disse o senador Tasso. Presidente, eu vou aproveitar o gancho, então, e falar de um outro episódio que o senhor protagonizou. Eu duvido que o senhor tenha recebido tantas referências, tantas menções em todas as redes sociais, em todos os lugares, como nos últimos tempos, como no dia em que posou com uma foto para uma foto com o ex-presidente Lula. Um gesto que me surpreendeu bastante num momento muito delicado, né, do país, exatamente em que há essa polaridade. E o senhor, um pouco antes, inclusive, dessa foto se tornar pública, disse que entre Jair Bolsonaro e Lula, dessa vez não anularia o voto, votaria no ex-presidente Lula. Para o senhor, qual é a situação hoje do ex-presidente Lula? Lula poderia aglutinar esse centro que está sem um nome vivo, não opaco, como o senhor acabou de citar? Depende do que ele vier a dizer e a fazer. Né? Eu conheço o Lula há muitos anos mesmo. Já fomos aliados, já fomos adversários e tal, mas eu respeito a força do presidente Lula. Ele se situa, ele sabe se colocar. Né? Bom, eu prefiro que alguém do PSDB mais jovem também que seja capaz de fazer a mesma coisa, eu prefiro. Mas se não fizer, e o Lula fizer, por que não? Eu acho que em política você não escolhe o adversário existe. Né? No meu modo de entender, o presidente Bolsonaro se comporta mal nessa crise, e não só nessa crise, na condução do Brasil. Então, eu acho que é preciso que nós nos unamos para encontrar alguém que seja capaz de ter uma outra visão do que é o desenvolvimento do Brasil, que tenha sensibilidade para com os necessitados, e inclusive com a moléstia com a doença, com o coronavírus. Né? Então, eu acho isso. Eu ponho, claro que eu sou do PSDB, sou presidente de honra, mas enfim, sou lá e prefiro. Mas se o Lula for capaz de se expressar de uma maneira que não havendo um outro, o que eu posso fazer? Não pode ser neutra a terceira via, tem que ser uma coisa com força.
Então, eu espero, é isso que eu quero dizer. Eu sempre dei bem com o Lula pessoalmente, eu nunca tive problema com o Lula. Aliás, eu não sou de levar... O Bolsonaro eu não conheço, né? Não sei, não desejo conhecer, mas, enfim, ele é presidente da República, eu respeito, né? O Lula, mais do que respeitar, eu conheço bem. Conhecer bem é uma forma de dizer, mas conheço há muitos anos. Já estivemos em campo juntos, na época contra os militares aqui, contra a ditadura, não contra os militares. Meu pai era militar, meu avô também. Eu não tenho nada pessoalmente contra militar, mas quando eles se comportam como dono do poder, aí não. O poder é do povo. Então naquela época, eu fiquei do lado do Lula. Presidente, deixa eu trazer nosso âncora em Brasília, Kenzo Matida. Vem para cá conversar com o Fernando Henrique Cardoso. Obrigado, Dani. Presidente, eu gostaria de saber como é que o senhor vê essa situação das instituições democráticas, né? De que forma que o senhor vê? O senhor vê alguma ameaça à democracia diante da situação que nós estamos vivendo ainda aqui no nosso país? Eu não acho que haja uma ameaça concreta. Eu não acho que exista alguém que esteja se movendo contra a democracia. Mas pode deslizar, pode acontecer. Então, democracia você tem que cuidar sempre. Os que são democratas não podem dar de barato que as coisas vão ser sempre boas. Não, você tem que estar chamando atenção. Qualquer desvio tem que ser criticado e tal. Eu, sinceramente, eu não acredito que o presidente Bolsonaro, que é quem exerce o poder hoje, tem uma visão de corrupção da democracia, que deseja acabar com a democracia. Não, mas ele sem querer pode. A dinâmica política pode levar a isso. Então, eu prefiro que isso não aconteça e acho que a melhor maneira de isso não acontecer é criar uma força realmente democrática que proclame a democracia como um bem importante da vida política. Presidente, volta aqui a Renata Agostini para falar com você. Renata? Presidente, nesse caminho, como que o senhor vê parte da oposição, até integrantes do parlamento que ainda se dizem de centro, algumas vozes da sociedade, falando sobre levar adiante um processo de impeachment? O senhor acha que um processo como esse deve ser levado adiante? Eu não entendi bem o processo do quê? De impeachment. Do impeachment. Veja, eu participei de impeachment, né? Votei a favor de impeachment. Depende um pouco do comportamento do presidencial. O impeachment é provocado, não é por quem é contra o presidente, quando ele dá margem a isso, né? Deixa marcas. Eu sei que deixa marcas. O melhor é que não se chegue ao impeachment. Eu não sou torcedor pelo impeachment. Acho que pode acontecer, mas depende do comportamento do presidente. E se ele se comportar de uma maneira que seja contrária às leis abertamente, aí não tem jeito, é impeachment. Mas o senhor vê elementos, presidente, porque o presidente Jair Bolsonaro é alvo de mais de 100 pedidos de impeachment, desde a forma como se posicionou aqui durante a pandemia, uma série de outros atos da gestão, ou mesmo a forma como ele se dirige a determinadas categorias, inclusive jornalistas. O impeachment é um processo político e está em marcha um processo político, né? Um processo político no qual o presidente tem demonstrado ímpetos, às vezes, não é um sentimento regular, são ímpetos que são negativos contra a democracia, ou podem ser lidos dessa maneira. Então, eu acho que mesmo que eu não desejo que se vá por esse caminho, mas acho que ele está arriscando ele por esse caminho. Eu leio vários jornais por dia, vejo que existe um sentimento na mídia, que é um sentimento bastante forte de que chegou a hora, está passando o limite, não sei o quê. E isso não contaminou, ainda não se transformou numa vontade popular. Não há manifestações claras nesse sentido. Houve agora, na rua e tal, mas não foram tão fortes assim. Quando isso virar um movimento realmente forte, político, bom, aí há risco de impeachment e fazer o quê? Eu já disse, eu já votei por um impeachment, não gostaria, ainda bem que eu não tenho que votar, mas se votarem, se chegar a uma situação que leve ao impeachment, a gente tem que entender que o responsável maior não é quem está votando pelo impeachment, é quem provocou o impeachment.
Perfeito. Presidente, eu vou aproveitar então que estamos falando desse assunto, devolvo já a palavra à Renata, mas antes queria, o senhor lembrou, né, que é filho de militares, cresceu numa família que conhece bem a tradição e o senhor teve um relacionamento bastante polido com as Forças Armadas durante sua passagem, seus 8 anos no Palácio do Planalto. Muito tem se criticado o posicionamento das Forças Armadas agora, sob Jair Bolsonaro. O excesso de militares que estão no governo, na avaliação de quem acha que tem demais, ou mesmo determinadas exceções que foram abertas, como no caso de Pazuello, que participou de um ato político e não foi censurado, pelo menos não formalmente. O senhor vê problemas na relação entre os militares e o governo? O problema no fato de Bolsonaro se referir, por exemplo, ao que ele chama de meu exército? Preocupa? Eu acho que ele exagera um pouco ao acentuar esse lado dele ser militar. Vou dar a sensação de que ele está... Tivemos de novo, caiu, mas a gente vai voltar. A gente vai terminar essa entrevista aqui. Entrevista boa com o ex-presidente Fernando Henrique. Voltou, tá aqui já voltou. Voltou. Chegou o socorro e já voltou. Pronto, presidente, o senhor estava falando agora sobre os militares, é isso? Então, eu não acho que o presidente Bolsonaro esteja preparando um golpe. Sinceramente, eu não acho isso. Mas esse golpe, às vezes, não acontece. O processo pode levar, né? Eu não acho que o fato de haver muitos militares no governo não é bom para os próprios militares, porque ficam muito expostos, né? Eu não acho que isso sozinho seja suficiente para significar que haja uma militarização do Brasil. A sociedade brasileira não está militarizada e eu acho que ela reagiria e reagirá contra essa militarização. Mas eu não acho que existia algum outro que seja... Acho que tem que ter mesura nessa matéria. Você falou uma coisa que sempre me preocupou. Eu fui presidente da República e lidava com os militares. Bom, e eu tinha sido exilado. Vivi, não propriamente formalmente, eu vivi no Chile muitos anos por força de um governo militar. Eu não tive problema nenhum com os militares. Eles cumpriam o dever deles, né? E eu também sempre os tratei com consideração. Eu não acho que tratar mal seja o caminho para você evitar a presença de militares, nem acho que se deva evitar a presença de militares. Quando há exagero de presença de militares, há um risco para as próprias Forças Armadas, porque vai haver a leitura de que são elas as responsáveis pelo governo. Isso elas devem tentar evitar. Eu acho que é bom evitar essa questão. Perfeito. Vem para cá, Leandro Rezende. Esse fala lá do seu querido Rio de Janeiro, presidente. É o nosso representante aqui, olha aí. Presidente, obrigado por estar conversando com a gente aqui no 360. Queria te perguntar sobre a atuação política dos filhos do presidente Jair Bolsonaro. Vira e mexe, eles acabam se envolvendo em algumas polêmicas. O vereador Carlos Bolsonaro, que é aqui do Rio de Janeiro, também está de alguma forma na mira da CPI da pandemia. Como é que é a atuação política dos filhos do presidente, o senhor acha que pode prejudicar ou ajudar o presidente Jair Bolsonaro, presidente? Eu acho que pode prejudicar. Por quê? Pela leitura de que eles representam as Forças Armadas. Não representam as Forças Armadas formalmente, mas são militares, alguns deles. E tem, mesmo os que não são militares, têm presença na vida pública. Uma das questões que o presidente tem que olhar é a família. A família é sempre um problema. Por que é um problema? Porque ela está presente, é inevitável, você tem a sua mulher, sua esposa, tem seus filhos, tem seus netos, tem seus tios, tem seus sobrinhos, essa coisa toda. E é preciso evitar que haja a sensação de que o país é governado por uma oligarquia, por um grupo de pessoas. E nós temos essa sensação, eu digo sensação, né, de que os filhos do presidente têm poder. Quando ter poder próprio é ruim para o presidente, porque eu tenho muitos filhos que estão na política, muito bem, mas você não pode fazer nada. Mas quando o presidente, além disso, chama muitos filhos e se fala muito sobre os filhos, é ruim, né? Eu tinha muita preocupação com essa questão da família. Tive sorte, a minha família não se meteu no meu governo, né? E a minha mulher exercia um papel grande com a ação social dela. E, claro, a mulher sempre exerce papel crítico também. Mas eu sempre tive uma certa autonomia, e era reciprocamente, das nossas concepções do mundo, né? Nós vivemos de uma maneira harmoniosa, mas com ideias que não necessariamente coincidentes, né? Por sorte, a mulher do presidente da República não está em jogo, não se fala dela. É bom, isso é bom.
A família é sempre uma preocupação dos que mandam, eu acho, deve ser sempre. E quando acontece que muitos, como agora, são militares e são políticos, têm representação, é mais complicado ainda. Então, eu acho que é preciso que haja demonstrações mais claras de que, a despeito de haver relação de família, essas relações não são as que conduzem o destino do país, porque o eleito foi uma pessoa, não foi uma família. Nós não estamos no Império. Tá? No Império sempre tem a família imperial, que já dá muita dor de cabeça. O imperador devia sofrer muito com a família imperial. Mas se eu na presidente da República, não precisa. É só o presidente ter um pouco mais de, como vou dizer, entender o peso daquela cadeira e não deixar que outros queiram sentar perto dele ali o tempo todo, porque não dá certo. Presidente, para encerrar, e desde já agradecendo muito a participação do senhor aqui e a paciência com a nossa busca incessante pelo sinal. Tempos digitais é assim, a gente luta, conseguimos. Presidente, o senhor sempre foi um entusiasta da Lava Jato. Dizia, ainda que apontasse certos exageros, que a Lava Jato estava depurando, ajudando a burilar o ambiente da política, de certa forma. Queria saber que avaliação o senhor faz, se não da Lava Jato, da figura mais lustrosa que ela produziu. O ex-juiz Sérgio Moro, hoje, no momento em que o Supremo anulou decisões que ele tomou no caso dos processos do ex-presidente Lula, em que Moro foi para o governo Jair Bolsonaro, saiu, migrou para a iniciativa privada, trabalha agora para empresas que ele teve como na mira da Lava Jato, né, empreiteiras fazendo compliance, e vive, inclusive, está nos Estados Unidos. O senhor faz a mesma avaliação do trabalho dele hoje? Veja, eu sempre avaliei positivamente o trabalho dele, né? Porque não tinha que parar com o processo organizado de corrupção. Isso é muito importante. Talvez ele tenha exagerado ao participar tão intensamente na vida política depois de ser juiz, né? E a sensação que dá é de que houve um excesso e que, de repente, você pode começar a dizer, bom, condenou fulano de tal porque tinha interesse, mesmo que não tivesse. Então, eu acho que teria sido mais prudente para ele e melhor para ele de ficar um pouco mais afastado, não ter exercido cargos políticos. Eu conheço pouco o Moro, mas eu acho que ele não tem as qualidades necessárias para ser um agente público político, né? Ele foi um juiz competente e é melhor guardar a memória de um bom juiz do que de um político vacilante que não sabe estar aqui, está lá. Eu lamento de dizer o que estou dizendo. Presidente Fernando Henrique Cardoso, 90 anos recém-completados, extremamente lúcido, lucidez para dar e vender. Ele estava brincando aqui. Eu não sei se é bom, viu, presidente, porque os tempos estão tão brutos. Mas, olha, muitíssimo obrigada, presidente. Vida longa ao senhor, muito produtiva. Portas abertíssimas aqui na CNN, em especial no CNN 360. O senhor sabe que eu acompanho muito o seu trabalho. Um prazer sempre falar com o senhor, uma conversa produtiva. Desejo uma excelente semana. Muito obrigado. Agora que eu estou em casa, estou obrigado por ficar em casa, estou às ordens, mais ainda do que nunca. Até a próxima, presidente.